Olá, amados, chegamos com mais uma mensagem da Palavra de Deus, falando sobre um assunto que o apóstolo Paulo tratou com a igreja de Corinto e que a gente trata com você também. Se tu faz isso, não herdará o reino de Deus. Mas que coisas que eu faço que eu posso não herdar o reino de Deus? O texto base que a gente vai trabalhar, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Primeiramente, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. E depois, na sequência, a gente já vai lendo os outros versículos, versículo 10, 11, 12. Mas aí a gente já vai explicando. Mas o versículo 9 diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Mas aí tu pergunta, quem são esses injustos? Você acha que é as pessoas lá de fora. É ou não é? Primeira coisa que a gente pensa, é as pessoas lá de fora. Mas o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve para a igreja de Corinto. Para a igreja de Corinto. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Os injustos, às vezes, como diz o apóstolo Paulo aqui, estão dentro da igreja, cometendo todo tipo de injustiça. E aqui diz, os injustos não hão de herdar o reino. Alguns de Corinto enganaram-se a ponto de crer que se perdessem a comunhão com Cristo, negasse e vivesse na imoralidade, na injustiça, a sua salvação e a sua herança no reino de Deus continuavam seguras. Aí a gente vê, em primeiro lugar, que o apóstolo Paulo, no entanto, declara que a consequência inevitável do pecado habitual é a morte espiritual, até mesmo para os cristãos. Olha Romanos 8,13. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, para os irmãos: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, ou do corpo, vivereis. Veja bem. Então ninguém poderá viver na imoralidade e ao mesmo tempo herdar o reino de Deus. Romanos 6,16 diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Tiago 1,15 diz assim: depois, havendo a concupiscência, as paixões concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. São textos que aludem a isso que a gente está falando. Ninguém pode viver na imoralidade e ao mesmo tempo herdar o reino de Deus. Nós poderíamos ver até 1 João 2,4. 1 João, deixa eu ver se você vai abrir aqui em 1 João, porque às vezes entra no outro versículo. Não, entrou lá no Evangelho de João. Vamos ver aqui, 1 João 2, versículo 4. 1 João 2,4, aonde vai falar também sobre... Vamos lá, 1 João 2,4. Que ninguém pode viver na imoralidade e ao mesmo tempo herdar o reino de Deus. Já pensou? 1 João 2, versículo 4 diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. É mentiroso. Eu conheço Deus, eu sirvo a Deus, mas não guarda a sua palavra, não guarda os seus mandamentos. O que é? É um baita mentiroso, está mentindo na cara dura. Mas que mandamentos são esses? Amar o próximo, não odiar o próximo. Aquele que diz, eu o conheço, não guarda os seus mandamentos. Então, se nossas afirmações
não corresponde às suas exigências, então realmente não conhecemos. E a pessoa é mentiroso. E nele não está a verdade. Se a vida da pessoa não for transformada pelo que ela professa crer, então ela não tem o que professa. Veja bem. A pessoa diz que conhece a Deus, mas não guarda seus mandamentos, não guarda a sua palavra. Né? Depois no 5 diz, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus verdadeiramente está nele aperfeiçoado. Tem que guardar a palavra. E nisso conhecemos que estamos nele, guardando a sua palavra. Então, devemos nos manter fiel à palavra de Deus. Sempre fazendo dele a regra da nossa vida, e conseguimos fazer isso se a nossa fé estiver firmemente colocada no sacrifício de Cristo na cruz. E o amor de Deus verdadeiramente está nele. Quando a gente guarda a sua palavra, refere-se ao fruto daquele que guarda a sua palavra. Sim. E nisto conhecemos que estamos nele. Refere-se a Romanos 6, versículo 3 ao 5. Aí tem um outro versículo também, que é 1 João 3, 9. Leia comigo. 1 João, capítulo 3, versículo 9 diz, mais uma página aqui. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Ou seja, não pratica o pecado. Não usa o pecado como prática. É um incidente, uma coisa assim. Porque a sua semente permanece nele. Refere-se então à palavra de Deus. E não pode pecar. Não pode continuar a praticar o pecado. Porque é nascido de Deus. Isso se refere então a essa repugnância pelo pecado no coração do verdadeiro cristão. Aqui está. Né? A pessoa acha que está salva agora, está na igreja, e pode cometer todo tipo de maldade. Não. Não vai herdar o reino de Deus. Então o apóstolo Paulo repete muitas vezes esse ensino fundamental. Exemplo em Gálatas capítulo 5, versículo de número 21, fala sobre as obras da carne, invejas, homicídios, bebedices, glutonanias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Inveja, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que não, os que tais cometem não herdarão o reino de Deus. Ainda tem Efésios capítulo 5, versículo 5 e 6 diz, porque bem sabeis, versículo 5, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum fornicador, fornicador aqui é aquele que não tem compromisso, né? Como acontecia, vendo a palavra fornice, que acontecia em Roma, entre os romanos, eles iam para uma ponte de ferro, aquelas pontes de ferro que, né, onde as mulheres ficavam ali, seriam as prostitutas, e ali os romanos iam, né, e lá tinham a sua cruzada com essas mulheres, né? Tinham sexo sem compromisso, pagavam e tinham sexo. Esse é o tipo de sexo de rua, sexo sem compromisso, sexo casual, aquela coisa que acontece, né, sem aquele compromisso. Isso é fornicação. Então, e nesse texto de Efésios 5:5 fala exatamente sobre isso. Que nenhum desses que comete esse tipo de coisa, fornicador, impuro, avarento, aqui entra, né? Aqueles que amam o dinheiro, são escravos do dinheiro. E eu vou trazer uma própria mensagem aqui, quem sabe o próximo vídeo que a gente grave falando sobre como saber se você é escravo do dinheiro. E a Bíblia fala, o avarento, o qual é idólatra, tem herança, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem. Ainda, note-se que os profetas do Antigo Testamento,
eles continuavam a declarar esse princípio. Eles continuavam declarando esse princípio. Em Jeremias 8, versículo 7, diz assim: até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grou, e a andorinha observa o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Em Jeremias 23, 17 diz: dizem continuamente aos que me desprezam. Olha só, eles diziam continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. O que vocês acham disso? Essas pessoas desprezavam o Senhor, desprezavam a Deus, e aí chegavam os falsos profetas, dizendo para ele: vocês vão ter paz, vocês vão ter prosperidade. E qualquer um que andava segundo o propósito do seu coração, ele dizia, não vai vir mal para vocês, vocês vão ter paz, vocês ter prosperidade. Abre o olho aí com os falsos profetas. Ezequiel 13, versículo 10. É só notar, né, gente? Se um profeta diz que tem paz quando não há paz, profetiza esse tipo de coisa e não tem. Diz que não vai vir mal e o mal está ali. Então, gente, é a mesma coisa que eu coloco. Um tempo atrás, veio um irmão aqui, orou e abençoou a rádio, coisa assim. A partir daquela rádio sumiu todos os patrocinadores, né? A gente tem que saber quando o homem de Deus é abençoado ou quando a bênção dele se traz numa maldição. É a mesma coisa, por isso que eu tenho uma resistência muito grande de deixar qualquer um que eu não conheço colocar a mão sobre a minha cabeça. Porque em vez de trazer bênção, pode trazer maldição. Está lá em Malaquias capítulo 2. Ou seja, Deus converteu a bênção em maldição. Porque esses sacerdotes não ensinam, não instruem, não falam da palavra de Deus, não ensinam a palavra de Deus como ela deve ser. Jeremias 23, 17, já li? Sim. Agora Ezequiel 13, 10, que diz, visto que andam enganando o meu povo, dizendo, paz, não havendo paz. E um edifica a parede de lodo, de barro, e outros a reboco de cal não adubada. Vai cair. Andam dizendo, enganando o povo de Deus, dizendo que tem paz quando não há paz. Edificando, construído a parede com barro. Outros rebocavam cal não adubada. O que eu acho que vai acontecer? Então, a advertência, aqui os profetas do Antigo Testamento, eles continuavam declarando esse princípio. E em segundo lugar, a advertência do apóstolo Paulo é para todos os cristãos. É cristãos, crentes. Não nos enganemos. Pois os injustos não herdarão o reino de Deus. Ou seja, a salvação sem a obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo não tem lugar na palavra de Deus. E é o que alguns têm sido, como o apóstolo Paulo está falando aqui no versículo já, 1 Coríntios 6, 11, que alguns tinham sido injustos, roubadores, adúlteros. Deixa eu só ver aqui, versículo de número 10. Diz assim, não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E aí o apóstolo Paulo diz, o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado dessas impurezas, dessas imundícias. Mas haveis sido santificados, separados dessas coisas. Mas haveis sido justificados, não são mais culpados disso. Agora vocês foram lavados, foram separados, estão sendo justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus. É isso que ele está dizendo aqui no versículo de número 11. Em 1 Coríntios 12, 12, diz assim, cheguemo-nos com o verdadeiro coração. Entrou no outro versículo aqui, deixa eu ver. 1 Coríntios 12, versículo 2. Vós bem sabeis
que erais, vamos de novo, vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Ou seja, eles eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eles eram guiados, mas agora não eram mais. Efésios 2:2 fala lá sobre aqueles que estão mortos em delitos e pecados, estão debaixo de maldição, e que nós também éramos, mas o Senhor nos ressuscitou, nos resgatou, em que no outro tempo a gente andasse segundo o curso deste mundo, a ordem desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Que espírito é esse que opera nos filhos da desobediência? Nos filhos da desobediência, o espírito das trevas. Colossenses 3:7 diz: nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nelas. Está falando do versículo 5, onde fala, depois no versículo de número 6, né, que aqueles que se prostituem, aqueles que são idólatras, avarentos, isso é idolatria. Vocês andavam nisso. Agora, quando vocês foram lavados, justificados, santificados, não mais. Não andam mais. Tito 3:3 fala que, porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícias, em invejas, odiosos, odiando uns aos outros. A gente vivia nessas coisas, mas agora fomos lavados, fomos santificados, fomos justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então não dá mais para voltar a viver nessas coisas. Agora sim, Hebreus 10:22, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aqui é bem claro, em 1 Coríntios 6, versículo 11, justificados pelo Espírito. Ou seja, a justificação, ela abrange não somente a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, como também a obra do Espírito de Deus na vida do crente. Numa próxima oportunidade, a gente vai trazer um estudo também sobre os termos bíblicos para a salvação. E no versículo de número 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhumas. E ele está falando dessas coisas. Não vou me deixar de ser dominado por essas coisas aqui, o qual nós citamos. A gente tem liberdade, mas a nossa liberdade não pode fazer com que a gente viva no pecado. Porque se você faz isso, você não herdará o reino de Deus, conforme está escrito ali no nosso texto. Então é preciso ter bastante cuidado, né, para que você não ande nessas coisas e assim fique fora do reino de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não se deixe dominar por essas coisas. Agora voltou o título, né? Se tu faz isso, não derá o reino de Deus. Essas coisas que eu citei aqui. Vamos ver 1 Coríntios 10:23. O que diz lá? 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10:23, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nem todas as coisas constroem, nos abençoam. Tem coisas que é lícito para a gente, mas não vai nos abençoar. Não vai nos edificar. Então, é preciso cuidar o que edifica e o que não edifica. Então, todas as coisas me são lícitas. Então, essas declarações,
é claramente a citação da falsa teologia dos inimigos de Paulo. Eles pensavam que tinham o direito de fazer tudo quanto queriam, mas não. Como diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não vou me deixar dominar por ela. E todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu gostei daquela 1 Coríntios 10, 23, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Ou seja, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, é preciso ter esse cuidado. Se tu faz isso, não herdará o reino de Deus. Os injustos não herdarão o reino de Deus. E depois diz ali no versículo 10, nem os devassos, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem o roubador herdarão o reino de Deus. Quem faz essas coisas não herdará o reino de Deus. Conforme a gente viu vários textos aqui, de 1 Coríntios 6,10, Gálatas 5,21, Efésios 5,5, 1 Timóteo 1,9, diz que, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, para os obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. A lei é feita para essa gente. Para os parricidas, matricidas, aqueles que muitas vezes matam pai, matam mãe, homicidas, como está escrito aqui, né? Hebreus 12, 14 também fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz, temos que ter paz com todos. Sim, a santificação também, separado dessas coisas, sem a qual ninguém verá o Senhor. Apocalipse 22:15 diz: ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Esses cães aqui são os maus obreiros. Os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira, vão ficar de fora. Se tu faz isso, não herdará o reino de Deus. Que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, se inscreva em nosso canal no YouTube, deixe o seu like e também assista nosso canal de TV, Explosão da Rede TV. Esse aqui é o site Explosão da Rede TV. .agoranaweb.com.br. E se você também quiser contribuir, nos ajudar a gente manter esse canal, também pode nos ajudar aí fazendo a sua contribuição, ajudando a gente a manter esse canal de TV. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.